Olá, você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo do Aula em Casa, pelas nossas redes sociais. Você da Educação de Jovens e Adultos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Gilson Dias e vamos iniciar mais uma aula do nosso componente de Geografia do Ensino Fundamental. Vamos lá? Estamos falando da aula do número 45, Geografia, como regionalizar o espaço mundial. É uma pergunta que a gente começa a aula de hoje. Você já parou para se perguntar como é que nós estamos classificados regionalmente? É interessante começar a aula com uma pergunta, porque você pode ir respondendo, através do nosso chat, aí do aplicativo do Aula em Casa, que nós estamos com professores da rede municipal e da rede estadual acompanhando também o nosso chat por meio da nossa interatividade. Você pode comentar. Como é que faz para regionalizar o espaço? Classificar, separar, dividir, não é verdade? Então, a ideia de regionalização é uma ideia que eu vou trazer para vocês agora, que é a ideia de tentar separar, classificar os países de acordo com as suas atividades, principalmente voltadas para a economia. Vamos lá, então? Começamos a partir dessa classificação que foi usada nos anos 80, que era países ricos e países pobres. Tá? Por muito tempo, a regionalização geoeconômica ela é relativamente recente. Ela surgiu a partir dos anos 80 do século passado e ela dividiu o mundo em países ricos e países pobres. A regionalização, como eu falei para vocês, ela está classificada dessa forma, foi usada durante muito tempo. Tá? Em países ricos e países pobres. Mas hoje ela não é mais utilizada dessa forma. Mas para chegar no conceito que nós temos hoje, eu preciso explicar como ela surgiu nos anos 80, principalmente. Estamos vivendo aí o período da Guerra Fria, Então estamos com o início do processo de globalização e se tem muitas dúvidas, como será classificado os países. No século XIX já existia uma maioria de países ricos e uma maioria de países pobres, na verdade, Minoria rica e maioria de países pobres. Isso já no século XIX. Muito bem. Vamos continuar? Avançando, tá? No século XIX surgiram os países chamados desenvolvidos. Quem são eles? Isso no século XIX. Surgiram os Estados Unidos, Japão e Alemanha. Tudo isso se deu por conta também do processo de Revolução Industrial. Tá? A Revolução Industrial contribuiu para que esses países se tornassem países desenvolvidos. O que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18, 19 e 20. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso de máquinas. Importante destacar para vocês que a Revolução Industrial provocou um conjunto de mudanças na relação de trabalho. Até o século XVIII, por exemplo, boa parte dos países do mundo ainda usava o sistema escravocrata, Ainda usava escravos como atividade econômica. A escravidão foi acabando em muitos países do mundo. Infelizmente, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Nós temos na nossa história do Brasil mais de 300 anos de escravidão. Isso é muito triste. E quando acaba a escravidão, começa a mão de obra assalariada, E isso vai passar a se transformar a partir do momento em que nós temos máquinas utilizando o processo de mão de obra, contribuindo com a mão de obra. Vamos avançar. A Revolução Industrial provocou um desenvolvimento de uma pequena parte do mundo, com industrialização, urbanização, diminuição da mortalidade e intenso uso de energias. Surgiu, então, o termo subdesenvolvimento, que popularizou, depois da Segunda Guerra Mundial, por dois motivos: o processo de descolonização e o enfraquecimento das potências europeias. Importante destacar aqui, nós estamos falando de um processo econômico, que foi a Revolução Industrial também, que acabou favorecendo um pequeno grupo de países.
Esses grupos, esses países, como eu listei para você agora há pouco, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, acabaram se desenvolvendo muito por conta da produção de armas. Infelizmente, as guerras que sucederam o século XX, os conflitos que sucederam o século XX, foram conflitos que favoreceram economicamente, principalmente os países produtores de armamento, né? E, infelizmente, na história da humanidade, a guerra acaba sendo algo muito lucrativo para os países que produzem armas, principalmente porque eles vendem armas para os dois lados. Não importa se é o lado vencedor ou o lado perdedor. Eles vão vender armas para todos os lados. O enfraquecimento de algumas potências europeias e a descolonização. Nós temos aí um processo de colonização muito forte, principalmente na África, durante o século XIX. No século XX, nós vamos ter o processo de saída de algumas dessas potências econômicas, e aí países do continente africano começam a tentar desenvolver suas democracias. Infelizmente, muitas das democracias africanas acabaram entrando em conflito interno. E esses conflitos internos são financiados pelos países produtores de armas. A partir dos anos de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Assim que acaba a Segunda Guerra. Qual o objetivo da ONU? Promover e manter a paz internacional, a cooperação internacional na solução de problemas econômicos, sociais e humanitários. Surge a ideia da existência de dois mundos, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Tem um mapinha para vocês aí, para ilustrar bem isso, né? A classificação que a ONU fez durante muito tempo, né? Os países em azul estão classificados aí como países desenvolvidos. Os países em vermelho, os países subdesenvolvidos. Por muito tempo foi essa classificação. A ONU surgiu outros organismos, como a Unesco, né? E o Banco Mundial, que começaram a pesquisar e divulgar estatísticas sobre diversos países do mundo. Principal característica: renda per capita, distribuição social de renda, taxas de mortalidade geral e infantil, índice de alfabetização, subnutrição e expectativa de vida, tá? Então, quando a gente fala da Organização das Nações Unidas, da ONU, do Banco Mundial e da Unesco, nós estamos falando de instrumentos que servem para fazer a contagem, né, pesquisa sobre como anda o desenvolvimento do mundo. É por causa da ONU, por exemplo, que nós sabemos quantas crianças, quantos lugares no mundo tem crianças passando fome. Qual instrumento da ONU é responsável por isso? A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, onde nós vamos ver dados estatísticos que mostram para nós como que esses países, os países que não têm dinheiro, não têm estrutura, né, estão desenvolvendo trabalhos voltados para a infância e juventude. Por exemplo, mais recente saiu uma pesquisa sobre o impacto da pandemia, né? Essa pandemia que estamos vivendo do Covid-19, o impacto dessa pandemia na educação. Quem faz esse estudo? A Unesco, a Unicef, são organismos internacionais que fazem essa pesquisa e estatística e divulgam para o mundo todo. Assim a gente sabe como uma atividade como essa, como a pandemia, acaba influenciando negativamente no processo educacional. Tem um mapa que eu trouxe para vocês aí, que é do IBGE, tá? Que vai falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Observa no mapa que o que está em amarelo significa que o IDH é muito baixo. O que está em verde mais clarinho, baixo. O que está em verde abacate, médio. E o que está em tonalidade mais alta, né, de verde, o IDH é bem elevado. Pode observar que os países que estão em amarelo, com o índice de desenvolvimento humano baixo, são os países do continente africano e do Oriente Médio. Tá? Observa bem aí no mapa, são os países que menos oferecem condições para o desenvolvimento de uma pessoa. E que condições seriam essas? Que eu posso classificar como um IDH elevado. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao emprego,
acesso à moradia, né? Condições de alimentação, condições de empregabilidade. Então, não quer dizer que no nosso caso aqui do Brasil, nós estamos 100%, não. Né? Os dados estatísticos do IBGE mostram que a metade da população brasileira não tem acesso a serviços básicos de saúde, como, por exemplo, o serviço de saúde, o serviço de educação, o serviço de transporte. Quando é oferecido, é com dificuldade, é com falta de melhorias. Você, mais do que eu, sabe melhor como a gente sofre com falta de estrutura, né? Que, na verdade, não deveria ser nem algo dizendo assim, um favor do Estado oferecer. Não, é direito, é política pública para as pessoas. Continuando a nossa aula, né, nós vamos ver aí os países ricos e países pobres, a classificação que foi usada por muito tempo. Tá? Esse termo, desenvolvido, incomodou, subdesenvolvido, na verdade, incomodou vários governantes por muito tempo. Então se criou outros termos, países desenvolvidos, ou países em desenvolvimento. Subdesenvolvido, industrializado. Países em via de desenvolvimento era a classificação antiga de subdesenvolvidos. Então, hoje nós temos a classificação em países em desenvolvimento, tá? E países em via de desenvolvimento. Essa é a classificação que nós temos hoje, mais utilizada, mais aceita. Países em via de desenvolvimento e países em desenvolvimento. Vamos ver. Essa expressão se popularizou nos anos 60 e 70 do século passado. Essa nova expressão é considerada bastante duvidosa também. A maioria das nações subdesenvolvidas, essa expressão é inadequada, tá? Muitos países pobres continuam atrasados em relação a países ricos. Como eu falei para você, principalmente no quesito acesso aos serviços básicos de saúde, educação, transporte, emprego e moradia. Países em via de desenvolvimento. Vamos lá. Esse termo de países em desenvolvimento foi criado, né? Foi criado para alguns casos, mas não é correto para inúmeros países, tá? Trouxe exemplo para você de países em via de desenvolvimento. Quem são eles? Coreia do Sul, por exemplo, muito desenvolvido, tecnologia, acesso a transporte, saúde, educação, cultura. Singapura também muito desenvolvido, principalmente na área tecnológica. Mas observa outros países que eu trouxe para você. A Etiópia, né? Tanzânia. A Etiópia e a Tanzânia são na África, no continente africano. O Haiti, o Quênia e o Nepal também são exemplos de países em via de desenvolvimento. Só que você percebe que não tem esse desenvolvimento todo, né? Outra classificação, norte-sul geoeconômico, tá? Que é a partir do século XX, surge uma nova denominação, países do norte e países do sul. São denominações mais neutras, ela não é uma separação pela linha do Equador, ela não obedece à separação da linha do Equador, e é um conceito neutro, ou mais diplomático de agrupamento, que simplifica a realidade. Vamos ver um exemplo num videozinho para você? Como é que é a classificação norte-sul geoeconômica? Com vocês. Muito bem, você viu, né, como é que é a classificação mais atual, tá? Da divisão do mundo geoeconomicamente falando, mais atualizada. Porque antes se dividia em norte, países ricos e países pobres. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Hoje, a classificação mais usada diplomaticamente, ela está falando no quesito países do norte e países do sul. Tá? Você viu que não obedece à linha do Equador. Tá bom? Vamos continuar na regionalização? Pelo IDH, né? Como eu falei para vocês, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É uma organização das Nações Unidas, é uma medida estatística que mede o nível de desenvolvimento humano de um país. É a medida comparativa que engloba três dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida, ou expectativa de vida, tá? Isso é importante destacar aí.
é uma maneira padronizada de avaliação e a média do bem-estar de uma população. Mais uma vez, eu trouxe esse mapa para vocês do IBGE, né, que trata sobre o Índice de Desenvolvimento Humano a partir de muitos países do mundo. Vou destacar o Brasil, porque o Brasil, o nosso DH ainda é considerado baixo, tá? Não pense você que pelo fato de nós estarmos aí com o IDH baixo, é isso que nós temos que fazer, se conformar, não. Temos que continuar cobrando dos nossos governantes políticas públicas sérias, principalmente na área da saúde e da educação, tá bom? Chegamos então ao final da aula, eu vou chamar agora a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, na primeira questão, identifique no mapa norte-sul geoeconômico o grupo a qual pertencem os seguintes países. Então, eu quero que você identifique. O Brasil está nos países do norte ou países do sul? Tá? Canadá, países do norte ou países do sul? Japão, países do norte ou países do sul? Austrália, países do norte ou países do sul? E o México, países do norte ou países do sul? Segunda questão, observe as imagens e em seguida responda. Temos a cidade de Porto Príncipe, no Haiti, e a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O que você consegue perceber sobre as condições de vida dos países ricos e nos países pobres? Um tempinho para você responder, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta nesse momento da nossa interatividade. Você pode responder aí pelo nosso chat. Como falei para você durante a aula, você não está sozinho, você está sendo acompanhado aí pelos professores do Centro de Mídias, pelos professores da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual, pela equipe pedagógica. Você está muito bem assessorada, tá? Você não está sozinho. E não tem problema se você não conseguiu responder tudo, se ficou com uma dúvida. Estamos aqui para aprender e aprender juntos. Primeira questão no ar para vocês. Identifica no mapa o norte e sul geoeconômico o grupo a qual pertence os seguintes países. Como eu falei para você, observa na imagem. Todos os países que estão em azul, tá? Tá vendo azul aí? São as classificações geoeconômicas mais recentes. Então, o norte, tá? Geoeconômico, azul, e o vermelho que está no sul, tá bom? O Brasil, bora com o gabarito na tela, está localizado aonde? No sul geoeconômico. O Canadá está localizado aonde? No norte geoeconômico. O Japão também está localizado no norte. A Austrália também está localizada no norte. E o México localizado no sul. Essa regionalização norte-sul foi elaborada para designar a atual conjuntura socioeconômica internacional em substituição à antiga divisão do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Tá bom? Então, essa foi a resposta da nossa primeira questão da nossa DLI com vocês. Vamos à segunda questão. Observe as imagens e em seguida responda. O que você consegue perceber sobre as condições de vida dos países ricos e países pobres? Trouxe para você um exemplo da capital Porto Príncipe, no Haiti, e a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Bom, com comparação ao que vocês responderam no nosso chat, todas as respostas estão corretas, né? Entretanto, precisamos afunilar um pouquinho a nossa resposta. Quando a gente fala dos países ricos, né, os países desenvolvidos, a principal característica deles é o acesso a todos os serviços elementares, todos os serviços básicos. Acesso a transporte, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, emprego. Quer dizer, grandes centros urbanos, concentração de grandes fábricas. Quanto mais desenvolvido essa cidade, esse país for, mais infraestrutura ele vai possuir. Quando a gente fala dos países pobres, nós estamos falando da negação de direitos. Infelizmente, eu preciso dizer isso. A negação de direitos, a falta de serviços básicos, né? A falta de serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia. E quando algum desses serviços são oferecidos de forma ineficiente, ineficaz, né? Às vezes, quando oferecem transporte, é um transporte de péssima qualidade. Quando oferecem acesso à educação, não é para todo mundo, né? Então, por exemplo, no nosso caso do Brasil, nós temos um país onde nós temos condições de ser um país desenvolvido, um país rico. O que falta ainda é vontade política de muitos governantes para poder desenvolver as áreas potenciais do nosso país, principalmente voltadas para da educação e da saúde, que é fundamental para todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham participado, gostei da interatividade com vocês, e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, pessoal!